para a minha vida, a minha cosmovisão é afetada e é destruída acerca do ponto de vista da Bíblia. Então, é importante nós falarmos que alguns partidos, alguns políticos propagam ideias errôneas. E se a gente não tem essa discussão, como não teve há anos, a gente vai ver pastores com o cabelo caindo, porque a filha foi para o lesbianismo, porque a filha agora é feminista e está com o pelo nas axilas, porque a filha deixou o pelo crescer na perna, porque a filha sempre se sentiu atraída, e eu tenho na minha família casos assim, sempre se sentiu atraída por homem, mas falou assim: homem não presta, eu vou me relacionar com mulher, porque mulher me entende e mulher é fiel. Então, se a gente discutisse isso lá atrás, a gente ia ter evitado tudo isso que está acontecendo. E não discutimos. Por quê? Porque política e igreja não se misturam. Eu costumo dizer que a igreja prega contra o pecado, mas não tem suporte para o pecado dentro da igreja. Assim como ela prega contra algumas atitudes que estão na sociedade, mas não tem suporte para. Vou jogar uma bomba aqui, eu posso? Por favor. Eu concordo quando se diz que nós, cristãos, né, pelos conceitos bíblicos, nós não temos realmente que apoiar o aborto. Isso é fato. Morreu aí o assunto, beleza, vamos todo mundo para a rua contra o aborto, ok. Porém, o buraco é mais embaixo. Como igreja, já que a gente está apoiando que aquela mulher pode muitas vezes ter sido violentada, ou independente se ela fez de forma consciente ou inconsciente, não interessa. A gente está dizendo para ela não abortar, ok? Beleza. Mas a igreja, com atos de justiça, o que, que ela tem feito para essas mães solteiras ou essas mães violentadas? Não adianta falar que é contra o aborto, mas não ajudar na educação dessa criança, no sustento dessa criança e trazer essa família destruída para dentro da igreja. Que esse é o papel da igreja no horizontal, que são os atos de justiça. A igreja tem que ser Sim. influência na política? Tem que guiar nas áreas espirituais? Tem, mas como atos de justiça, basta só eu falar que eu sou contra o aborto e deixar essa mãe depois tendo que se prostituir muitas vezes para poder cuidar dessa criança, ou às vezes vai ter que vender essa criança para poder pagar uma outra dívida, ou vai adotar, ou vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho lindo a gente falar que nós somos contra o aborto, mas como igreja, de amar o próximo, atos de justiça, cuidar do órfão, da viúva. O que a gente tem feito nessa hora? Então, assim, tem um lado do protesto, mas tem um outro que a gente está falhando também. Sim, Por isso que eu exatamente. falei que era uma bomba. Sim, eu concordo, e o que eu argumento sempre quando isso é colocado? O assistencialismo, por muito tempo e até hoje, se criou o mito que ele é uma pauta da esquerda, mas na verdade ele é uma pauta de um ser humano honesto, que tem caráter. É um ateu É que bíblico. tem caráter faz assistencialismo. E é bíblico. Então vamos aqui para o cristão. O assistencialismo é bíblico. Quando nós pegamos Malaquias, que todo mundo só usa para dízimo e oferta, mas Malaquias está falando de um amplo assunto, Ah, dízimo e vá. oferta Ah, vá. ele fala só no pontinho, Só mas três na questão dez. do. Só É, três mas dez. na questão do 3:10, o porquê o dízimo? Do endro, do cominho, da hortelã. Porque a tribo de Levi era tarefada com as tarefas do templo, desmontar, limpar, organizar, mudar a sua localidade, cuidar da arca de aliança, etc. E eles não tinham tempo de cultivar, de plantar, de colher. Então o dízimo era para ajudar e manter a tribo de Levi. Isso Quem daí estava é fazendo o serviço sujo, vamos dizer assim, né? exatamente. Eu vou até Então, fazer um para. parênteses aqui, ó, Israel, rapidinho. Quando as pessoas Sim. falam, eu sou um levita, Jesus me fez com que é reis e sacerdócio, tá, beleza. Vai lá em Levítico 7, Levítico 8, Levítico 13, vai lá ver qual que era a vida de um sacerdote que tinha que ir na casa do cara. O cara tá com lepra, vem aqui, vamos ver. Não é. Fica ali 7 dias, depois você volta. Não, agora você não volta, é eu que vou lá. E é na casa, é na roupa. Aí o cara tem que ir, raspa, não raspa, espera crescer pelo. Se crescer de uma cor é isso, se crescer da outra cor é isso. Tá. Só que você falando de uma pessoa, beleza. Mas era uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Era E os uma tribo. sacerdotes e o sumo sacerdote tendo que cuidar dessa situação. Cara, e não era só a Exatamente. lepra que eles tinham que cuidar, era um monte de coisa.
Então, assim, Um era a monte de tribo que coisa. fazia o serviço sujo, né? Que é o serviço que a igreja tem que fazer, que é cuidar como que fala ali, os excluídos da sociedade, né? Porque cuidar de Sim. rico todo mundo quer, cuidar de morador de rua ninguém quer. Então, assim, o serviço sujo eram os levitas que faziam. Entenda o que eu estou dizendo, tá, gente? E é por isso que tinha isso que o Israel está falando a respeito do cuidado e o sustento da casa do Senhor para que isso pudesse acontecer, né? O que menos os levitas faziam era cantar. Era o que Já, eles menos faziam. já cantava com as atitudes, né? E assim, você vê hoje, eu sou levita, mas nem nunca limpou um banheiro de uma igreja, nunca Mas passou nem da pano. tribo de Levi como que é levita? Você tá entendendo? Mas beleza, voltando ao assunto, Voltando a ao assunto. Bíblia, a Bíblia ela trabalha com o assistencialismo em todo o tempo. O próprio Jesus se preocupou. A multidão queria gritar mais para frente, solta Barrabás. Jesus se preocupou com eles e falou: traz o pão e o peixe aqui que eu vou multiplicar, que eles estão com fome, eu vou resolver o problema. E Jesus se preocupou em um casamento, ia faltar o vinho. Coitada da noiva, coitada, era uma vergonha na época. Vem cá que a água vai virar vinho. Então, assistencialismo é bíblico. Agora, o que nós temos que entender, e a minha crítica à esquerda e à ideia marxista, é que o problema não é. O problema da sociedade não é a falta de assistencialismo, porque isso sempre vai existir. Porque o problema da sociedade é o pecado. O problema é o Fabrício, o problema é Israel, o problema somos nós. O pecado que habita em nós. Veja bem, eu sempre dou exemplo lá no Éden. Gênesis 3, nós vamos ver algo que é utópico hoje. Os leões vivendo em paz com os outros animais, ali, aquele negócio lindo que a gente vê nos desenhos, algo até fantasioso. Né? O Éden, se não fosse bíblico, seria uma história do C.S. Lewis, eu costumo dizer, porque é algo utópico, né? A gente vivendo nos dias que nós vivemos hoje. E mesmo assim, o pecado estava lá e o homem acessou o pecado. Se no Éden, em um lugar bom, em um lugar perfeito, o homem teve acesso ao pecado, e eu não vou nem entrar na discussão calvinismo-arminianismo, que eu não sou nenhum dos dois, eu me intitulo soberanista, mas pendo mais para a área arminiana-wesleyana, mas eu me considero soberanista. E a gente vai ver que até lá o pecado causou estrago. De lá, desde que o homem acessou o pecado, veio um assassinato entre dois irmãos, veio a inveja, veio. Deus teve que mandar um dilúvio por conta da promiscuidade que se cresceu. Então, assim, o problema do mundo não é a falta de assistencialismo, o problema é o pecado. Então, esse discurso, a gente vai acabar com a fome, todo mundo vai comer picanha, todo mundo vai andar de carrão. Isso é utópico, é mentiroso, é um discurso bonito, só que na prática não existe. E eu faço a crítica também. É diferente você apoiar o capitalismo, mas você apoiar o capitalismo é diferente de você querer capitalizar em tudo e não fazer as obras, os atos de justiça que a Bíblia existe. Porque aí capitalizar em tudo, você já está sendo avarento, mesquinho, e aí a Bíblia condena isso. Então a gente tem que trabalhar dentro de um equilíbrio, porém, quando a gente discute política acerca da Bíblia, da fé, não tem como, Fabrício. A direita é o lado que se associa mais com o cristianismo, na minha visão. E como você falou aí, né? ah, não sei nem como eu vou tentar colocar aqui, mas você falou que o problema é o pecado, tá? E eu acredito o seguinte, independente, pode continuar à direita ou pode entrar à esquerda. Se as pessoas que estão lá não resolverem a questão com seus próprios pecados, nós vamos passar sempre pelas mesmas coisas. Porque Exato. eu vou ter o discurso bonito também, eu não sou a favor do aborto, eu não vou assinar essa lei. Só que eu assino uma lei lá onde os meus assessores vão receber dupla aposentadoria. Né? Eu vou criar uma lei aqui que eu vou conseguir, sei lá, me aposentar com 4 e já começar a receber aposentadoria. Então, assim, é tampar uma coisa e destampar a outra. Então, é a Exatamente. questão nossa hoje, por isso que eu falo que a igreja deve estar na rua manifestando, não para endeusar alguém,
mas sim para clamar por misericórdia, para que Deus possa alcançar o coração dessas pessoas e que a gente tem que se arrepender por tudo que foi feito para chegar onde chegou. Porque tudo isso é fruto do Exatamente. pecado que a gente não, como igreja, não quis trabalhar, não quis conversar, não quis colocar a mão, né? Porque E algo fede. que eu tenho falado nas manifestações e que muita gente virou a cara para mim nos cultos que nós temos fazendo lá, pastores, enfim, não concordo, mas eu sempre deixo claro lá, e a maioria, quero falar aqui se algum deles assistir, vocês têm que aceitar porque eu vou com Bíblia. E aí, entendeu? Fazer o quê? Eu discordo, mas ele está mostrando na Bíblia, eu não tenho o que fazer. Porque isso sou até arrogante, Fabrício, mas o porquê eu faço questão de falar? Ah, eu não concordo. Ah, eu determino que o Brasil é do Senhor. Tem uma profecia que o carnaval vai acabar. Faltou ler Bíblia. Eu falei isso esses dias lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Da onde tiraram que o Brasil vai ser um país protestante, que o carnaval vai acabar, que o Billy Graham vai voltar dos mortos e vai virar o presidente? Não existe isso. É daqui para pior. Mas você é pessimista, aí vem a teologia da confissão positiva. Tem que determinar, tem que tomar posse. Não, eu tomo posse e eu determino aquilo que já está determinado por Deus, porque Ele é soberano. O país vai ser do Senhor quando as pessoas entregarem ao Senhor o reino, no sentido, ó, pode governar, vem o teu reino, nós nos submetemos às suas vontades, nós nos submetemos às suas leis. Aí sim, não somente falar, repetir o Pai Nosso, mas viver, vem o teu reino. O dia que a nação fizer isso, aí pode dizer que é do Senhor. Porque falar Exatamente. hoje que o país é do Senhor e tudo isso que está acontecendo está meio esquisito. Exatamente. Né? Então é Então, o que romantizar demais também. romantizar demais, essa é a palavra certa, romantizar, e a gente gosta do discurso que romantiza porque ele não me fere. João Batista, ele tinha um ouvinte muito famoso, um político muito famoso, o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. E o Herodes Antipas ele amava, porque João Batista, vou parafrasear aqui, mas é só ler lá. O João Batista ele falava para os soldados: ó, você é soldado, mas se você se converter ao cristianismo, você não pode sair batendo em todo mundo, você não pode usar da sua autoridade de maneira errada. Tudo. Herodes Antipas escutava isso, ele falava: meu, que pregação gostosa, que pregação linda. Até o dia que João Batista deu a louca nele, ele falou: então, a mulher que você tá não é sua. Pronto, Acabou, já não acabou o presta, já discurso. não gosto mais. Uhum. Quando começou os cursos nas manifestações, meu Deus, que jovem incrível! Nossa, quando ele fala da Bíblia, meu Deus, eu tenho um filho que está no mundo, Israel, como eu queria, não sei o quê. Eu falei disso, viraram não todos, não todos. Eu ainda estou nos cultos lá, fiz amigos, eu tenho essa frase: perdi amigos no mundo, mas ganhei irmãos em Cristo. Amém. E amém. Só que tem gente que não aceita a realidade bíblica. E nós Sim, temos que trabalhar com a realidade. Eu sim. queria falar que vai vir um político de direita e vai fazer perfeição, só que a Bíblia fala que esse cara, esse discurso, é o do anticristo. E eu quero trazer ele para a igreja evangélica. Esse cara que vai trazer a paz mundial não vai ser da igreja evangélica, porque é o anticristo. E lembrando, porque as pessoas usam muitos exemplos, né? Ai, mas Deus usou o Faraó, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, usou Dario, tá? Só que desta galera aí, teve algumas, diferente de Faraó, que mesmo vendo as grandezas de Deus, não se converteu. Exatamente. Faraó não se converteu, né? Agora, Nabucodonosor, ele se entrega, ele se volta para Deus. O filho dele já faz dar relaxo. E tem a Sim. mesma oportunidade. E não quis saber. Depois vem Ciro, vem Dario, passa pelos milagres ali da vida com Deus que Daniel tinha. E, opa, pera um pouquinho, o Deus está aí, é esse Deus aí que é o verdadeiro, então vamos mudar a nossa visão aqui. Agora, quem vai entrar lá, a Bíblia não fala que Deus que move o coração do rei para a direita ou para a esquerda? Agora, Exatamente. a igreja confia mais em quem? Hoje. Está confiando mais na criatura do que no Criador. Entendeu? Porque eu creio que não importa quem entre lá. Se a igreja fizer o papel dela, que está lá em 2 Crônicas 7,14, não importa Tá quem está lá, perfeito. Israel. Não importa. Mas não é Tá isso que a igreja perfeito. quer. Ah, e é legal porque você está falando de política, e quando a igreja quer se envolver com a política, ela quer se envolver com a política no sentido de se proteger.
Exatamente. Não queremos pagar imposto, Mas é o que quer, você falou. não O quer pagar pessoal não. imposto, mas quer que a prefeitura asfalte a rua lá da igreja. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que que eu penso sobre tudo isso? E já vou falando nas manifestações para a gente tá indo caminhando para o final. Mas o que acontece? Primeiro, Israel, quando você fala isso, você é a favor que a igreja pague imposto? Bom, deixa eu explicar a minha visão. Se o Fabrício discordar, fica à vontade. O porquê eu não sou a favor? Porque o que a igreja faz, o Estado não faz. A igreja tira bêbado da rua, tira drogado das drogas. A igreja diminui o custo do Estado de uma proporção macra, imensa. Porque a partir do momento que você não tem o cara que está viciado em drogas e ele não vai assaltar, ele não vai dar trabalho para a polícia, a partir do momento que você tira o pichador que está degradando o patrimônio público e você. Tudo isso, o Estado se beneficia. Então, eu não sou a favor da igreja pagar imposto por conta disso, sem contar o tanto de gente que eu conheço que tinha problema psicológico, que foi em psicólogo, que foi psicanalista e não adiantou. Foi para a igreja, escutou um culto, Jesus te ama, chorou e a vida mudou. Então, eu acredito que a igreja não tem que pagar imposto. Porém, a igreja não tem que pagar imposto, mas é como o Fabrício falou, a gente tem que ser, a gente é conhecida pelo fruto, não pelo dom, não pelo carisma. Então, a igreja não paga imposto, mas também não pode atacar lixo na rua. A igreja não paga imposto, mas também tem que pagar o que deve. Não tem que ficar devendo. Então, assim, o problema da igreja hoje é o mau testemunho, porque essa questão de pagar imposto, lá atrás não era discutido. Porque o pastor pediu um empréstimo no banco, ele não precisava nem comprovar nada. O banco já dava porque era pastor. Eu estou lendo um livro do Hernandes Dias Lopes, inclusive que eu ganhei autografado pelo próprio, de pastor para pastor. No primeiro capítulo ele já inicia falando isso. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, a coisa mais normal era um pastor chegar sem nada no bolso, pedir um empréstimo e o banco dar o valor que ele precisava. Ou, Quantos na, pastores no. ou no armazém, né, para fazer compra. Isso! Não precisava de cheque, de assinatura, de nada. De nada. Agora, hoje, o cara chega no banco, sou pastor, o gerente está expulsando o cara. Então, assim, tudo isso fez com que a igreja perdesse a credibilidade. É triste falar, dói para mim, tenho certeza que dói para o Fabrício, mas é a verdade. E, Fabrício, eu queria falar sobre as manifestações um pouco. Você tem alguma pergunta para fazer das manifestações? É, não, Quer me pôr na parede? Fica à vontade. não, pergunta não, eu quero até que você fale, né, porque a gente está ouvindo tanta coisa, tem tanta coisa rolando em vários lugares do país, você vai falar do que está Sim, acontecendo sim. aqui, e aí você já aproveita, né, já vou até usar aqui o tempo, você já fala das manifestações, e a gente já vai partindo para as suas considerações finais e tenta fazer um link Excelente. da importância desse entendimento da política e igreja nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, né?